Mãe solteira manda mensagem errada para rico, pedindo ajuda e revela um segredo surpreendente. Aline estava em estado de desespero. A noite caía em sua pequena cidade e com ela vinha a angústia de mais um dia sem saber como iria pagar as dívidas que se acumulavam na mesa da cozinha. A luz fraca da lâmpada piscava, iluminando os rostos com lágrimas da filha, Amanda, que mal tinha 4 anos. Elas riam e brincavam antes, mas Aline sabia que os sorrisos estavam desaparecendo, substituídos por preocupações que uma menina tão nova não deveria carregar. Com o coração apertado, ela digitou uma mensagem de texto para uma amiga que prometeu ajudar. Mas no meio da incerteza, a mensagem foi enviada a Eduardo, um milionário conhecido por sua frieza. Por favor, estou desesperada. Preciso de ajuda urgentemente. Minha filha, ela é herdeira de uma grande fortuna, mas estou sendo perseguida por credores. Não sei o que fazer. Assim que clicou em enviar, ouviu um estalo no coração. O que ela acabara de revelar. A mensagem talvez parecesse um pedido de socorro de uma mulher desesperada, mas também era o segredo que a acompanhava desde que fugira de uma vida que nunca queria voltar, amedrontada pela sombra do avô de Amanda, um homem poderoso e implacável. Aline nunca deveria ter aberto seu coração tão facilmente. Eduardo, por sua vez, estava acostumado a receber mensagens frias e diretas. Aquelas palavras o tocou. Com um fio de curiosidade e compaixão, decidiu, em um impulso, ajudá-la, mas de forma anônima. Em seu mundo repleto de negócios e dinheiro, era raro sentir algo assim. Começou a pensar em como poderia fazer isso. Um impulso que o levou a entrar em um universo onde nunca pensou que estaria tão envolvido. Mas o que Eduardo não sabia era que o avô de Amanda, um homem amado por alguns e temido por muitos, estava à espreita. Quando Aline menos esperava, ele apareceu em sua porta. Você não pode fugir do seu passado para sempre, Aline. Amanda é minha neta e eu vou trazê-la de volta. Não hesitarei em usar os métodos que você bem conhece. Essas palavras soaram como um trovão em um céu já escuro de tempestade. Aline ficou em pânico, um nó na garganta e lágrimas nos olhos, pensando nas ameaças do avô e no que poderia acontecer com sua filha se ele descobrisse onde estavam. Enquanto isso, as mensagens trocadas com Eduardo, embora anônimas, tornavam-se cada vez mais íntimas. A conexão que surgia entre eles era inegável. Contudo, Aline não podia permitir-se sentir feliz. O medo do avô a assombrava, e a urgência de proteger a filha a fazia agir de maneira desesperada. Eduardo, por sua vez, enfrentava um dilema: se envolver emocionalmente com Aline ou se manter afastado, o que sempre foi sua regra nos negócios. Assim, enquanto a noite se aprofundava, Aline olhou para o celular. Uma nova mensagem apareceu na tela e seus olhos se arregalaram. Era do avô. Sabia que você não conseguiria ficar longe de mim para sempre. A verdade virá à tona, estará registrada para todos verem. O mundo de Aline desabou. Como poderia proteger Amanda? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir
que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mundo de Aline desabou. A mensagem do avô a engasgou. O que fazer agora? E se ele encontrasse Amanda? O pensamento da menina em perigo fazia seu coração disparar. A ansiedade tomava conta, como um peso crescente em seu peito. O silêncio da casa era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do celular vibrando na mesa. Era Eduardo. Você está bem? Perguntou, preocupado. Aline hesitou. O que contar a ele? E se a verdade a enredasse ainda mais na teia perigosa da sua vida passada? Antes que pudesse responder, chegou uma nova notificação. Era uma chamada de vídeo, um número desconhecido. Tremendo, Aline clicou para atender. A tela se iluminou, revelando o rosto de um homem que ela conhecia muito bem. O avô de Amanda. Você achou que poderia fugir de mim, Aline? A voz fria dele cortou o ar, e a mulher sentiu um frio na barriga. Estou mais perto do que imagina. Uma onda de desespero e raiva invadiu Aline. O que você quer? Ela sabia que as palavras estavam saindo de sua boca com dificuldade, mas o impulso de proteger Amanda era mais forte que qualquer medo. O avô sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. O que quero é simples. Amanda merece a vida que eu posso proporcionar a ela. E você deixou isso tudo para trás. Mas preciso que você me diga onde está. Eu nunca vou deixar minha filha com você. Aline se sentiu forte, mas a dúvida se infiltrou. Ela sabia que estava em perigo, mas havia algo mais que a intrigava. Por que ele estava aparecendo agora? O homem riu, mas não havia humor naquelas risadas. Você pode estar correndo, mas a verdade é que Amanda não é só sua. Ela é uma herdeira. E você vai precisar de mim para garantir a segurança dela. O que vai acontecer se eu simplesmente deixá-la querer me encontrar? E se eu decidir expor sua mentira? Aline sentiu o chão sumir debaixo dela. O avô conhecia seu passado. Tinha segredos que poderiam despedaçar sua vida e acabar com qualquer futuro para a filha. O que você quer dizer com isso? Que mentiras que sabe sobre mim que eu não sei? Ele inclinou a cabeça, os olhos brilhando de expectativa. Você realmente não se lembra? Ou nunca quis lembrar? Aquela fortuna que pensa que pertence a Amanda é na verdade sua. Você é a verdadeira herdeira. Aline ficou paralisada. Um nó se formou em sua garganta. Tudo o que ela acreditava ser uma fuga estava, na verdade, amarrado a um destino que nunca escolheu. O que você está dizendo? Sua voz mal saía, misturada com a confusão e... O medo. Você sempre foi herdeira. Desde o dia em que fugiu, deixou tudo para trás, hipotecou até mesmo sua herança. Aline, e agora você precisa de mim. Não há como escapar de quem você realmente é. Ela encarou o homem, o pânico dominando suas emoções. A verdade que ele revelava deixava tudo mais complicado do que antes. E Eduardo, o que ele pensaria disso tudo? Enquanto lidava com o choque da revelação, uma notificação vibrou novamente. Um chamado de vídeo.
Desta vez, de Eduardo, os olhos de Aline se arregalaram. O que ele teria visto? Qual seria a reação dele ao descobrir que a mulher que estava tentando ajudar, que estava se conectando com ele, tinha uma herança que podia mudar tudo? Enquanto se preparava para atender, a única certeza que tinham era que sua vida nunca mais seria a mesma. Ela respirou fundo. O verdadeiro pesadelo apenas havia começado. Aline respirou fundo, o coração acelerado. O celular vibrava em suas mãos. Eduardo estava chamando. O que vou dizer? Como posso explicar? A mente dela girava, cheia de incertezas. Com um gesto hesitante, ela atendeu a chamada. O rosto de Eduardo apareceu na tela, e a preocupação estampada em seus olhos a atingiu como um golpe. Aline, você está bem? O que aconteceu? Eu estou. Ela respondeu, lutando contra as palavras presas na garganta. A imagem do avô de Amanda ainda a assombrava, a voz dele ecoando em sua mente. Só estou lidando com algumas coisas. Não parece. Você está pálida. Tem algo que você não me contou? Eduardo insistiu, seu tom agora mais sério. Aline hesitou. A verdade a esmagava. Como poderia compartilhar isso com alguém tão distante desse pesadelo? Mas antes que ela pudesse responder, a luz da tela mudou. O rosto de um homem apareceu atrás de Eduardo. Um homem que Aline nunca esperou ver. Você não pode ocultar nada, Aline. Agora estamos todos aqui. Era o avô de Amanda, usando a chamada de vídeo de uma maneira traiçoeira. Aline ficou paralisada. O que você está fazendo? A raiva e o medo se entrelaçaram dentro dela. Eu só queria que vocês se conhecessem melhor. Ele disse, um sorriso perturbador se espalhando pelo rosto. Afinal, nós temos tanto em comum, não é mesmo, Eduardo? Aline, quem é esse cara? Eduardo perguntou, os olhos azuis se estreitando, uma mistura de confusão e medo em seu olhar. Aline, você precisa me ouvir, o avô interrompeu, ignorando Eduardo. Eu quero que você saiba que não é só uma herdeira. Você é a chave para algo muito maior. E agora, eu tenho provas que podem te levar a um lugar que você nunca imaginou. As palavras dele foram cortadas por um barulho alto, como se algo tivesse caído em algum lugar próximo. A câmera de Eduardo tremia, e Aline percebeu que algo estava errado. Ela mal teve tempo de pensar antes de a imagem se distorcer. E Eduardo se afastou da tela, gritando. Um grito que fazia o sangue dela ferver. Eduardo, Aline gritou, a urgência a dominando. O coração dela pulava de terror, enquanto a imagem de Eduardo se perdia. E o avô ria. Uma risada que não continha alegria. Apenas um eco de poder e controle. Você não sabe o que está prestes a perder, Aline. Tudo isso é parte do plano. Seu desgraçado, Aline murmurou, o desespero se transformando em uma fúria ardente. O que você fez com ele? O avô apenas sorriu, como se soubesse de algo que ela não sabia. Você deve decidir, Aline. Liberte-se de suas amarras e venha comigo. Ou, você pode. Muito bem perder tudo o que ama. Uma onda de adrenalina quase a fez esquecer do impacto da revelação anterior. Se Eduardo estava em perigo, ela precisava agir. Mas como enfrentar um homem que controlava a sombra de seu passado? O olhar dela atravessou o quarto, povoado pela luz fraca da lâmpada. Era um jogo de poder, uma batalha que ela nunca quis. Eu não vou deixá-lo levar minha filha.
ela afirmou, embora o medo apertasse seu coração. E naquele instante, algo que Aline não podia prever aconteceu. O celular vibrou novamente. Uma nova notificação que cortou a tensão no ar. Era uma mensagem, não de Eduardo, mas de um número desconhecido. Quando decidiu abrir, a mensagem a paralisou. A verdade que você busca está mais perto do que imagina. Olhe em volta. Os olhos de Aline se arregalaram. O que isso significava? O avô, percebendo sua reação, se inclinou para a tela, um brilho maligno nos olhos. Descubra o que é essa verdade, e você poderá se encontrar na escuridão ou na luz. Com um nó na garganta e lágrimas quase escorrendo, Aline sabia que o verdadeiro dilema estava apenas começando. E a pergunta assombrou sua mente. Quem realmente estava dizendo a verdade? Enquanto a tensão pairava no ar, a única certeza que ela tinha era do terror que a aguardava. O futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Aline respirou fundo, o coração acelerado. O celular vibrava em suas mãos. Eduardo estava chamando. O que vou dizer? Como posso explicar? A mente dela girava, cheia de incertezas. Com um gesto hesitante, ela atendeu a chamada. O rosto de Eduardo apareceu na tela e a preocupação estampada em seus olhos a atingiu como um golpe. Aline, você está bem? O que aconteceu? Eu estou, ela respondeu, lutando contra as palavras presas na garganta. A imagem do avô de Amanda ainda a assombrava. A voz dele ecoando em sua mente. Só estou lidando com algumas coisas. Não parece. Você está pálida. Tem algo que você não me contou? Eduardo insistiu, seu tom agora mais sério. Aline hesitou. A verdade a esmagava. Como poderia compartilhar isso com alguém tão distante? Disse pesadelo. Mas antes que ela pudesse responder, a luz da tela mudou. O rosto de um homem apareceu atrás de Eduardo. Um homem que Aline nunca esperou ver. Você não pode ocultar nada, Aline. Agora estamos todos aqui. Era o avô de Amanda usando a chamada de vídeo de uma maneira traiçoeira. Aline ficou paralisada. O que você está fazendo? A raiva e o medo se entrelaçaram dentro dela. Eu só queria que vocês se conhecessem melhor, ele disse. Um sorriso perturbador se espalhando pelo rosto. Afinal, nós temos tanto em comum, não é mesmo, Eduardo? Aline, quem é esse cara? Eduardo perguntou, os olhos se estreitando, uma mistura de confusão e medo em seu olhar. Aline, você precisa me ouvir. O avô interrompeu, ignorando Eduardo. Eu quero que você saiba que não é só uma herdeira. Você é a chave para algo muito maior. E agora eu tenho provas que podem te levar a um lugar que você nunca imaginou. As palavras dele foram cortadas por um barulho alto, como se algo tivesse caído em algum lugar próximo. A câmera de Eduardo tremia e Aline percebeu que algo estava errado. Ela mal teve tempo de pensar antes de a imagem se distorcer. E Eduardo se afastou da tela, gritando, um grito que fazia o sangue dela ferver. Eduardo! Aline gritou, a urgência dominando-a. O coração dela pulava de terror, enquanto a imagem de Eduardo se perdia. E o avô ria, uma risada que não continha alegria. Apenas um eco de poder e controle. Você não sabe o que está prestes a perder, Aline. Tudo isso
É parte do plano. Seu desgraçado! Aline murmurou, o desespero se transformando em uma fúria ardente. O que você fez com ele? O avô apenas sorriu, como se soubesse de algo que ela não sabia. Você deve decidir, Aline. Liberte-se de suas amarras e venha comigo. Ou você pode muito bem perder tudo o que ama. Uma onda de adrenalina quase a fez esquecer do impacto da revelação anterior. Se Eduardo estava em perigo, ela precisava agir. Mas como enfrentar um homem que controlava a sombra do seu passado? O olhar dela atravessou o quarto, povoado pela luz fraca da lâmpada. Era um jogo de poder, uma batalha que ela nunca quis. Eu não vou deixá-lo levar minha filha, ela afirmou, embora o medo apertasse seu coração. E naquele instante, algo que Aline não podia prever aconteceu. O celular vibrou novamente. Uma nova notificação que cortou a tensão no ar. Era uma mensagem, não de Eduardo, mas de um número desconhecido. Quando decidiu abrir, a mensagem a paralisou. A verdade que você busca está mais perto do que imagina. Olhe em volta. Os olhos de Aline se arregalaram. O que isso significava? O avô, percebendo sua reação, se inclinou para a tela, um brilho maligno nos olhos. Descubra o que é essa verdade, e você poderá se encontrar na escuridão ou na luz. Com um nó na garganta e lágrimas quase escorrendo, Aline sabia que o verdadeiro dilema estava apenas começando. De repente, a luz da casa começou a piscar e um estrondo ecoou na porta da frente. Aline virou-se rapidamente, o medo tomando conta dela. O que foi isso? O avô riu, seus olhos brilhando com uma curiosidade maligna. Parece que sua hora de decisão se aproxima. A verdade está prestes a ser revelada. Sem aviso, a porta se abriu com um baque e uma figura conhecida surgiu na entrada. Era o irmão de Aline, Ricardo, que ela pensava estar em alguma cidade distante. Aline, eu vim te salvar, ele gritou, entrando. Apressado, mas uma expressão de horror cruzou seu rosto ao ver o avô. Você, o que está fazendo aqui? O choque percorreu o coração de Aline. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover em sua mente. Ricardo. Ele estava envolvido. Ricardo, você conhece ele? Aline questionou, a voz trêmula. Ele é nosso pai. Ricardo revelou de repente e o mundo de Aline desabou. Eu não pude contar, mas ele nunca desistiu de você. E nós estamos todos em perigo. Aline ficou paralisada. O avô, que era uma sombra do seu passado, havia se revelado como a raiz de um segredo devastador. E agora, ela não sabia em quem confiar. Se até mesmo seu irmão estava envolvido, quem poderia salvá-la? Os olhos de Aline se encheram de lágrimas. É verdade? Você é nosso pai? O avô sorriu, um sorriso de triunfo, enquanto Aline encarava o homem que ameaçava tudo o que amava. O futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Aline ficou paralisada, as palavras de Ricardo ecoando na mente dela. Nosso pai? O choque atingiu como um soco no estômago. O avô na tela sorria, um sorriso que combinava poder e malícia. Sim, Aline, você pode ter fugido. Mas não conseguiu deixar ir passado para trás. O avô falou, seu tom arrogante não deixando dúvidas sobre seu domínio na situação. Eu sempre soube onde você estava.
E como seu irmão se uniu a mim, você não tem saída. Ricardo estava em pânico, mas seu olhar também estava cheio de determinação. Eu nunca pensei que ele fosse tão longe. Mas, Aline, precisamos sair daqui. Não podemos deixar que ele controle nosso futuro. Ele se virou para o avô, a raiva pulsando em suas veias. Você não tem poder sobre nós. Poder? Ah, meu filho, você realmente acha que pode desafiar a mim? O avô se inclinou para a frente, seu olhar gélido cravado em Ricardo. Você pode até não saber, mas parte de você pertence a mim. E quanto a você, Aline, seu lugar sempre foi aqui, ao meu lado. Aline sentiu um nó na garganta. Se avô era seu pai, isso mudava tudo. Mas no fundo algo a incomodava. Por que você decidiu aparecer agora? O que você realmente quer? Ela perguntou, a dúvida apertando seu coração. Quero o que é meu por direito, respondeu o avô, como se aquela frase estivesse gravada em sua memória. Você é a chave para tudo. Suas chances de liberdade são limitadas. Também é a chave para o legado da nossa família. E eu estou disposto a fazer o que for preciso para recuperá-la. O ambiente parecia girar em torno de Aline. Antes que ela pudesse processar a pressão esmagadora, a tela do celular distorceu novamente, como se um erro de conexão tivesse ocorrido. O que está acontecendo? Ela perguntou, o medo pairando no ar. Então, um grito. Era Eduardo novamente, mas seu tom era diferente. Ele parecia angustiado e desesperado. Aline, o que houve com você? Eles estão vindo. A câmera balançava e Aline viu o terror nos olhos de Eduardo. Quem está vindo? Aline gritou de volta, a sensação de perigo aumentando. Então, com um movimento rápido, Eduardo foi interrompido. A imagem dele caiu para o lado, revelando um grupo de homens armados entrando por um corredor escuro. Aline sentiu um frio na espinha. Eduardo, ela gritou, mas ele não a ouviu. Estava disparando para longe, e seus gritos ecoavam, misturados com o barulho de passos pesados. São eles, o avô disse, parecendo satisfeito. Apenas alguns de nossos aliados. Você verá, meu amor. Eles têm um trabalho a fazer. Aqui. Ricardo se virou para Aline, a urgência em seus olhos. Precisamos agir, agora. Mudanças rápidas, decisões rápidas. Aline olhou para o avô. E se eu decidir ficar do lado de Eduardo? E se eu não quiser nada com você? O sorriso do avô se desfez. Você pode escolher isso, mas só receberá consequências. Se Eduardo morrer, você será a única responsável. Um tremor percorreu o corpo de Aline. A ideia de perder Eduardo a consumindo. A ideia de seu filho ser afetado por isso a derrubava. Eu não vou deixá-lo. Não vou deixá-lo sofrer por sua causa. Então escolha, minha filha. O avô sussurrou com uma calma perturbadora. Escolha com sabedoria. Uma parte de você sempre será minha. Não importa o que decida. Antes que outro pensamento pudesse se formar na mente de Aline, houve um barulho estrondoso. As janelas tremiam e uma explosão ecoou pela casa. A luz apagou e um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. O chão tremeu sob seus pés. Aline olhou para Ricardo.
a incerteza nos olhos deles se transformando em terror. O que estava acontecendo? Mas a dúvida acabou de uma vez. Uma voz familiar se ergueu das sombras. Acho que a festa acabou para vocês. A porta da sala foi arrombada e Aline reconheceu a silhueta. Era Amanda, mas não estava sozinha. Estava acompanhada por outro grupo de homens, e a expressão na face de Aline mudou de confusão para choque absoluto. O que está acontecendo aqui? Aparentemente, Amanda tinha trazido amigos. Amigos que tinham sua própria agenda. E nesse momento, Aline percebeu que até mesmo sua filha poderia ser parte desse jogo de sombras. A verdade que ela pensava ter dominado agora estava prestes a desmoronar. Todos estavam em perigo, e nenhum deles poderia prever as consequências da escolha feita naquela noite. O futuro se tornava cada vez mais nebuloso, e Aline sabia que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Aline ficou paralisada, os olhos arregalados fitando Amanda e aqueles homens desconhecidos que a acompanhavam. O ambiente estava tenso e o sangue parecia parar nas veias. "O que está acontecendo aqui?" ela gritou, a voz falhando. "Aline, eles estão aqui para nos ajudar." Amanda respondeu rapidamente, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e medo. "Nós sabemos o que você está passando e precisamos agir agora." Mas a expressão do avô dela mudou. O sorriso se transformou em uma careta de desprezo. "Você não deve confiar nessas crianças." Ele olhava para eles como se fossem insetos no chão. "Elas não sabem o que estão fazendo. Eu não sou uma criança e você não pode me controlar mais." Amanda respondeu, a voz firme. Aline sentiu um orgulho e um medo misturados. O avô, mantendo um olhar de desprezo, virou-se para Ricardo. "E você, meu filho, decidiu trair sua própria família." Ricardo deu um passo à frente. "Aline e eu nos unimos." "Para parar você? Você nunca teve direito nenhum sobre nós." A tensão subiu à medida que os dois lados se encaravam, mas a única coisa que Aline conseguia pensar era em Eduardo. Ele ainda estava por aí, atormentado. Logo, enquanto a tensão aumentava e as palavras de ameaça se transformavam em gritos, um barulho estrondoso ecoou novamente. A casa toda pareceu tremer. Corações disparados em um clamor de pânico, mas ninguém sabia o que esperar. E então, a porta principal se abriu com um estrondo. Entrou uma figura familiar, cheia de atitude. Era a tia de Aline, Clara, com uma expressão que misturava raiva e alívio. "Finalmente encontrei vocês. A situação aqui é muito mais séria do que imaginei. E precisamos agir agora mesmo." Aline, confusa, virou-se para Clara. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vim para ajudar. Mas tem algo que você precisa saber, Aline." A voz de Clara se quebrou. "Eu não sou apenas sua tia. Na verdade, eu sou a mãe de Amanda." Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. A equipe de homens de Amanda se entreolhou, e o avô de Aline estava em choque. "Você está mentindo!" ele rosnou, mas ninguém o escutava. "Não estou. Eu fugi para te proteger, Aline. Você e Amanda são mais importantes do que imagina. E o que seu pai está fazendo pode destruir nossas vidas para sempre." Clara falou, agora visivelmente abalada. A expressão do avô escureceu. "Você é toda a verdade? Você sempre ousou desafiar a nossa família. Como em sã consciência acreditou que poderia escapar?"
Mãe, o que jogo é esse? O nó na garganta dela aumentava a cada segundo. E então, sem aviso, um homem surgiu na porta, usando um capuz encapuzado e ameaçador. Aline olhou para ele, o medo se apoderando de seu corpo. Aline, o que você fez? O homem disse. E Aline congelou. Eu não te conheço, gritou Amanda. Mas o homem continuou. Você se meteu em um emaranhado de mentiras. A verdade está mais perto do que pode imaginar. A hora da revelação final chegou. Com um movimento rápido, o homem puxou o capuz para trás e a expressão de Aline caiu como se fosse um punhal em seu coração. Era Paulo, o ex-noivo dela, que ela acreditava estar em algum lugar a quilômetros de distância. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou, uma combinação de alívio e terror. Desculpe, Aline, eu também tenho segredos, e seu avô, ele é muito mais perigoso do que você está pensando. Paulo disse, e a tensão explodiu novamente. O avô ficou furioso e se aproximou. Quantos mais estarão na sua hora de decidir? Ele olhou para todos, como se estivesse prestes a iniciar uma guerra. O ar estava pesado. O que mais poderia acontecer? A verdade a espreitava, e Aline percebia que a cada revelação, mais perguntas surgiam. Quem realmente tinha poder agora? A luz diminuía, e ela sabia que tudo estava prestes a mudar de um jeito que nunca poderia prever. As decisões pisoteavam seus pés, enquanto a sala temia. O futuro que pensava conhecer se esvaía em uma sombra cada vez mais profunda. A tensão no ar era palpável e a sala estava cheia de incertezas. O olhar de Aline se alternava entre o avô, Ricardo e Amanda, enquanto um frenesi de perguntas zumbia em sua mente. Mãe, isso é verdade? A voz dela mal saiu, mas tudo que ela conseguia pensar era no abismo que se abria diante dela. O avô sorriu de forma arrogante, mas algo em seu olhar denunciava um nervosismo contido. Vocês sempre estiveram tão perto de descobrir, mas quanto mais próxima a verdade se torna, mais pessoas participarão desse jogo. Eu não sei em quem confiar, Aline murmurou, o peito apertado. Então, a tensão subiu ainda mais quando o homem encapuzado Paulo se virou lentamente. A verdade, Aline, ele disse com um tom grave, é que você não conhece toda a sua história. Aline queria argumentar, mas suas palavras eram engolidas pelo pânico que se aproximava. O avô de Amanda mostrou um semblante perigoso. O que você quer dizer, Paulo? Ele perguntou, os olhos chispando raiva. Paulo respirou fundo, um frio na espinha de Aline. Se você está aqui, é porque algo grande está prestes a acontecer. A verdade que todos vocês estão escondendo está prestes a ser revelada. Então o ambiente foi invadido por um estrondo, e a luz começou a piscar de forma caótica. Ouvindo o barulho, todos se viraram para a porta. Aline resultou e viu uma senhora entrando, de vestido vermelho, com uma presença imponente. O que é isso? Ela gritou, com a voz que parecia ter o poder de silenciar uma tempestade. Era a avó de Aline, a mulher que ela acreditava ter perdido. Mãe? Aline murmurou, aturdida. A presença dela trouxe um misto de alívio e pânico. Eu sempre soube que você não estava segura, a avó disse pontualmente, os olhos fixos no avô. E você, como sempre, está à procura de controle. O avô parecia chocado
e a tensão cresce entre eles. Que você está fazendo aqui, Clara? Você não deveria estar envolvida. Então, com um movimento brusco, a avó de Aline levantou a mão e uma luz intensa brilhou na sala. Todos ficaram paralisados, fitando a cena como se estivesse acontecendo em câmera lenta. Eu sou a chave, não você, ela declarou com uma força inesperada. Aline não tem ideia. A verdadeira herança não é material, é algo que você sempre quis esconder. Do que você está falando? O avô questionou, a voz meio trêmula. Você nunca fez parte disso. O olhar de Aline se alternou entre a avó e o grupo. Algo lhe dizia que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Quando você nasceu, Aline, a avó começou a explicar. Uma escolha foi feita. Uma antiga maldição da nossa família foi selada. E agora chegou a hora de quebrá-la. Os olhares se cruzaram em silêncio, e então uma realidade surgia. Aline piscou, tentando processar a enormidade da revelação. Maldição? Era tudo muito louco. Maldição? Ela repetiu, a incredulidade estampada no rosto. O que isso significa? Se você não fizer sua parte, todos nós sofreremos. A avó disse, tão séria que Aline sentiu um calafrio. E então, de repente, a energia na sala explodiu. A luz de novo piscou, e uma onda de calor pareceu atravessar o espaço. Um portal se abriu no centro da sala, um vórtice de luz e sombras. Vocês estão todos perdidos, o avô gritou, horrorizado. Não, isso não pode acontecer. Os gritos desesperados de todos eram abafados pelo som ensurdecedor da luz crescendo. Aline olhou para Ricardo e Amanda, seu coração acelerando. Vamos, ela gritou, mas a luz a puxava e o mundo ao seu redor começou a desvanecer. Todo o cálido conforto do lar desapareceu. E a sala era agora um mar de incertezas e mistérios. O que realmente estava em jogo? A linha que separava o passado do presente começava a se desfazer, e Aline percebeu que havia muito mais em jogo do que o destino dela. A verdade que tanto procuravam poderia ser a chave de tudo, para libertar ou destruir. E assim, enquanto tudo girava, a única certeza que restava era que logo nada seria como antes. E enquanto tudo girava, Aline se viu dentro do portal. Uma luz brilhante a engoliu, e num instante ela não estava mais na sala. Tudo ao seu redor era borrado, como um sonho confuso. O vórtice a puxava, e tudo na sua cabeça girava junto com as memórias. O medo de perder Amanda e Eduardo a consumia. Finalmente, tudo parou. Ela caiu de joelhos em uma floresta densa. As árvores eram altas e antigas, e o ar ali cheirava a terra molhada. A luz do sol filtrava-se entre as folhas, criando padrões dançantes no chão. Mas logo o chão tremeu, fazendo Aline gritar. Não, o que mais pode acontecer? A voz dela ecoou na floresta silenciosa. De repente um grito perfurou o ar. Era profundo e assustador. Aline, onde você está? Era Eduardo. O coração dela disparou. Eduardo! Ela gritou de volta, mas a floresta parecia ter engolido sua voz.
Então, um movimento a chamou a atenção. Um grupo de pessoas surgiu das sombras. Entre elas, um rosto conhecido a fez parar. Clara, a avó de Aline. Você aqui? Como você conseguiu vir? A incredulidade fazia sua voz tremer. Precisamos ir, Clara respondeu, puxando Aline. É perigoso aqui, muito mais do que você pensa. Mas antes que Aline pudesse processar, algo a fez se virar. Sentia que estavam sendo observadas. Uma figura surgiu entre as árvores. Era um homem alto e seu olhar frio sentenciava. Você não tem ideia do que está começando, Aline, disse ele. Ela não conseguiu acreditar. Era Paulo, seu ex-noivo, mas agora parecia diferente. Ele não estava mais sozinho. Atrás dele, uma mulher misteriosa e envolta em sombras se aproximou. Aline sentiu um frio na espinha. A mulher olhou diretamente nos olhos dela. A verdade que você busca está mais próxima do que imagina. Mas você não deveria estar aqui, Aline respondeu. O que você está fazendo com Paulo? Paulo sempre foi a chave. A mulher disse, o rosto quase oculto pela escuridão. E agora, ele é uma das únicas pessoas que pode impedir o que está prestes a acontecer. Aline piscou, confusa. Como assim? O que estava acontecendo? A floresta vibrou com uma energia estranha, e Aline percebeu que, de alguma forma, todas essas pessoas tinham mais em comum do que pensava. Clara, Paulo, até o avô, tudo estava interligado. Antes que pudesse fazer mais perguntas, a mulher levantou uma mão e balançou. O mundo em volta delas começou a se desmaterializar, como se estivesse desmoronando. Temos que escolher um lado agora, ela gritou. Escolher um lado sobre o quê? As palavras de Aline saíram antes que pudesse contê-las. O pavor a enchia. Tudo o que sabia parecia estar em queda livre. Foi então que a mulher revelou seu rosto e Aline ficou paralisada. Era ela, a versão mais velha de si mesma. Um vislumbre do futuro pulsou diante dela. Eu sou você, Aline, e você tem um papel crucial a desempenhar. Mas você precisa decidir. Um estalo reverberou por toda a floresta. Uma força poderosa. No fundo, algo estava prestes a se romper. Aline olhou ao redor. Seu coração batia freneticamente. Decidir? Decidir o quê? Decidir se você quer ser a heroína ou a vilã dessa história. A versão mais velha respondeu, e a intensidade aumentou. Você pode salvar todos ou permitir que eles falhem. O que isso significava? A mente de Aline girava. O que ela realmente escolheu até. Aqui, o avô, o amor, sua filha, tudo poderia desmoronar em um instante. E então, as palavras sombrias da mulher ecoaram. A verdade que todos temem vai se revelar. Você está pronta para aceitar quem você realmente é. O chão começou a ruir sob seus pés. Aline se sentiu perdida. Era uma escolha que ela nunca esperou ter que fazer. O que realmente estava em jogo? O que restava a perder? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a floresta a engoliu novamente, e com um grito. Tudo se despedaçou ao seu redor, e a última coisa que Aline ouviu, antes de tudo escurecer, foi a frase perfurante da versão mais velha. Lembre-se, Aline, o passado nunca morre. Ele vive dentro de você. E então houve silêncio. Onde estará Aline agora? E qual seria seu verdadeiro destino? Aline se viu cercada por um turbilhão de vozes e rostos. A floresta estava viva, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Clara, com um olhar sério, puxou Aline para mais perto. Nós não temos muito tempo, mas antes que Aline pudesse entender o que estava acontecendo, a versão mais velha de si mesma,
A mulher, que parecia ser uma reflexão inquietante de seu futuro, inclinou-se. Você precisa decidir agora, Aline. O destino da sua família depende disso. O ar ao redor começou a ficar pesado, e uma sombra densa se arrastou pelo chão da floresta, como se estivesse absorvendo toda a luz. Aline sentia o coração ameaçando sair do peito. O que está acontecendo? O que tenho que fazer? Ela mal conseguia formar as palavras. A resistência em seu peito parecia incontrolável, mas a resposta não veio. Ao invés disso, Paulo, o homem que inicialmente despistou sua confiança, deu um passo à frente. Ele se aproximou, a expressão desesperada. Fui forçado a vir, Aline. Eu sempre fui leal à sua mãe. Ela era a única que conhecia a verdade sobre você. A conversa estava se intensificando e a floresta parecia pulsar com cada letra. A verdade sobre mim? Aline mal conseguia pensar, mas a voz de Paulo tinha um peso que não podia ignorar. Você nunca teve uma vida normal. Sua origem, ela te conecta a algo maior. E eu sou a chave. O avô de Aline lançou um olhar cheio de desprezo na direção de Paulo. Você não deveria estar aqui. Você está apenas exacerbando a situação. Em um instante, a sombra se agigantou. Aquela aura sombria parecia querer engolir tudo ao redor. Fuja, Aline. Clara gritou, mas antes que pudesse fazer movimento, a sombra saltou para eles. Um grito ensurdecedor ecoou pela floresta, fazendo Aline gelar. Ela não sabia se deveria correr ou ficar ali. E de repente, tudo parou. O avô caiu de joelhos, seu rosto contorcido em agonia. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele olhou para Aline, seus olhos carregados. De desespero. Você não pode. Você não sabe do que é capaz. A voz do avô ressoava alto, mas Aline estava paralisada. A sombra parecia absorver sua presença, e o que vinha a seguir desmoronou qualquer ideia de controle. A versão mais velha de Aline se adiantou. Você precisa abrir os olhos, Aline. A linhagem que você pertence é muito mais poderosa do que você imagina. Paulo, com um olhar firme, lançou uma revelação devastadora. Aline, o que você não sabe é que sua magia é mais poderosa do que a do seu avô. Ele tem utilizado suas habilidades para controlar toda a nossa família. Aline recuou. O choque era tão profundo que quase a derrubou. O quê? Como? Você, como ele. Isso não pode ser verdade. Mas a dor nos olhos de Paulo deixava claro que ele falava sério. É verdade. E agora, você está pronta para lutar pelo que é seu, para quebrar as correntes dessa maldição que ele criou? O olhar de Clara mudava entre esperança e preocupação. Aline, usa sua força. Nós somos mais do que isso. Não deixe que seu avô decida seu destino. E em um piscar de olhos, tudo pareceu girar novamente. A onda de poder emanava de Aline e se espalhava pela floresta. Em um movimento quase instintivo, ela estendeu a mão. Não, eu não sou o que você diz. Eu sou mais forte do que você pensa. Com isso, uma luz viva irrompeu de suas palmas, empurrando a sombra para longe do avô. Mas, no mesmo momento, algo que Aline nunca esperou a atingiu. O portal que a trouxe para essa floresta começou a surgir novamente, reluzindo com um brilho perturbador. Enquanto Aline olhava para o vórtice se aproximar, a verdade explodiu em sua mente, como um clarão ofuscante. Se eu não tomar uma decisão logo, todos nós estaremos perdidos. E nesse instante crítico, Aline percebeu. O portal não era apenas uma passagem.
era também uma escolha. Uma escolha que não estava apenas entre luz e sombra, mas também entre família e liberdade. O que ela não esperava, no entanto, era o último grito de seu avô, agora em desespero. Aline, o que você está prestes a descobrir mudará tudo. Eu não sou quem você pensa que sou. O chão sob seus pés rugiu com força, e o universo parecia aguardar sua escolha. Aline encarou seus conhecidos, a sombra do passado dançando ao redor. E então, a única certeza que tinha era esta. O verdadeiro pesadelo estava prestes a se revelar. Aline sentiu seu coração disparar, enquanto o portal girava ao seu redor. A luz ofuscante a envolveu, e ela se viu novamente na floresta. Mas agora tudo estava diferente. Os rostos conhecidos estavam ao seu redor, suas feições iluminadas por uma esperança hesitante e uma tensão que pairava no ar. A verdade é a única forma de seguir. A versão mais velha de Aline falou com urgência, enquanto a sombra ainda se arrastava como uma serpente faminta, ameaçando devorar tudo. Você precisa confrontar seu avô, Aline. Ele não pode decidir seu destino. Sem hesitar, Aline se virou para o avô, que agora estava mais fraco. Você não sabe do que estou falando, Aline. O que você está prestes a fazer pode acabar com todos nós. Sua voz tremia, mas a determinação de Aline só cresceu. Eu sou mais forte do que você pensa. A floresta parecia respirar com ela. Clara, ao seu lado, pressionou a mão de Aline como um lembrete de que não estava sozinha. Vamos quebrar essa maldição. O peso da tradição e do legado familiar se despedaçava, e aquela sombra maligna começou a recuar. Aline fechou os olhos e se concentrou. A energia pulsava dentro dela, e ao abri-los novamente, viu as luzes reluzindo à sua volta. Um grito ecoou. Aline, quebre isso! Era Paulo, seu ex-noivo, com uma expressão ardente. Eu não vou permitir que você me controle mais, Aline gritou. Com as mãos levantadas, ela canalizou toda a energia que sentia dentro de si. O passado não me define. O portal começou a girar mais rápido, e uma onda de luz explodiu da palma de sua mão, engolindo a sombra que se aproximava. A floresta tremeu em resposta, enquanto o avô gritou de dor. A sombra foi finalmente contida, dissolvendo-se em um brilho intenso que iluminou tudo ao redor. E então, como se o tempo tivesse parado, o silêncio reinou na floresta. A linha entre o bem e o mal parecia tão fina, mas naquele momento tudo o que Aline pensava era: eu estou livre, nós estamos livres. Enquanto a poeira do combate começava a assentar, as vozes se misturavam em risadas e alívio. Você fez isso, Aline. Clara sorriu, seus olhos brilhando com orgulho. Aline olhou para seu irmão, Ricardo e Amanda, que estavam a salvo ao seu lado. Eles se abraçaram, sentindo a força da união familiar. Mas uma sensação estranha ainda pairava no ar. Aline voltou sua atenção para o portal. Ele estava se dissipando, lentamente, como uma promessa não cumprida. E agora? O que acontece agora que a sombra foi embora? A incerteza ficou evidente. Uma brisa suave soprou entre as árvores,
fazendo com que Aline tremesse levemente. Ao olhar ao redor, notou que cada um dos rostos a observava com uma nova expectativa. O que faremos agora? A verdade pode ser mais complicada do que imaginei, ela murmurou. Agora, minha querida, a versão mais velha de Aline disse calmamente: é hora de enfrentar o que vem a seguir. Precisamos entender o que realmente somos e o que podemos ser. Com essas palavras, algo no fundo da floresta fez Aline sentir um frio na espinha. O que mais poderia surgir de tudo aquilo? O eco das memórias e revelações continuava a ressoar em seu coração, e ela sabia que a jornada estava longe de terminar. Antes que pudesse processar completamente, a floresta ao seu redor começou a mudar. As árvores pareciam se movimentar, remodelando o espaço. Aline percebeu que o ambiente estava em transformação, e algo mais estava prestes a ser revelado. Ali estava o futuro, cheio de mistérios. Uma nova jornada se aproximava, e os laços entre eles agora eram mais fortes do que nunca. Ao mesmo tempo, a pergunta pairava: quem realmente era Aline e qual seria seu papel nesse novo mundo? Agora, uma escolha ainda mais difícil se aproximava. A luz e a sombra, a verdade e os mistérios, ainda não resolvidos, se entrelaçavam, e a única certeza que restava era que a vida de Aline mudaria para sempre. Não perca o fio da história e se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso faz toda a diferença. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações.